Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE avalia o mercado de trabalho em novembro. Constata o menor nível de desemprego desde 2016. E o agronegócio abre vagas impulsionado pelas super safras. A inflação dos aluguéis sobe. O governo anuncia mudanças no FIES. Fim de ano nas estradas. E motoristas promovem um festival de imprudência em Minas Gerais. Mais de 60 pessoas sobrevivem à queda de um avião no Cazaquistão. Mexicanos encontram ruínas de um palácio de 1000 anos, perto de Cancún. Clubes brasileiros contratam técnicos estrangeiros na esteira do sucesso do português Jesus no Flamengo. E a obra da modernista Tarsila do Amaral é oferecida em novo formato a crianças. O Jornal Nacional está começando. Os trabalhadores por conta própria e os contratos temporários para o fim do ano melhoraram o quadro do mercado de trabalho no Brasil. O desemprego caiu ao menor nível desde 2016. Depois do Natal vem a troca de presentes, a compra de roupas brancas para o ano novo, de trajes de banho para o verão. O comércio vai buscando motivos para vender. E a Jamile espera ter motivos para continuar no trabalho. Porque quanto mais vendas, mais serviço tem pra gente, né? Foi por causa das vendas de fim de ano que ela conseguiu o emprego, que é temporário. A Rebeca também. O contrato delas termina em janeiro. Quero ficar. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Dando duro pra isso. Tô batalhando, vendendo bastante. De setembro a novembro, o comércio contratou mais de 300 mil novos trabalhadores no Brasil. Foi o setor que mais abriu vagas. Esta distribuidora de varejo em Jundiaí, São Paulo, contratou perto de 1.000 funcionários temporários para o fim do ano e prorrogou o contrato de metade deles para janeiro. Graças principalmente ao comércio, a taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre entre setembro e novembro. No trimestre anterior, tinha ficado em 11,8%. A taxa divulgada hoje também é menor em relação ao mesmo período do ano passado. 11 milhões e 900 mil brasileiros continuam desempregados. Tem um movimento sazonal, queda do desemprego por causa, né, do comércio, das vendas, no final do ano, Black Friday e tal. Longe de ser uma notícia sensacional, né? O que tem que ver é acompanhar os dados agora para janeiro, fevereiro, esperar o primeiro trimestre para a gente ter uma ideia melhor se é uma mudança mais estrutural, se tem um ganho de tração no mercado de trabalho. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentou pouco mais de 1% em relação ao trimestre anterior e chegou a 33,4 milhões. Os dados divulgados hoje pelo IBGE trouxeram um recorde. O número de brasileiros que trabalham por conta própria. São 24 milhões e 600 mil. A grande maioria deles é de trabalhadores informais. A Marta, por exemplo, era gerente de loja. Não conseguiu mais emprego e veio vender roupas na rua. Tá difícil, só dá para comer. Mal. E não tem emprego, não tem campo para trabalhar. 2020 está chegando e arrumar um trabalho é mais ou menos como festejar o ano novo. Uma grande diferença, né? Parece que a gente renova de novo, né? De repente abre uma luz e a gente volta a sonhar de novo. O agronegócio tem contribuído para gerar empregos por causa das super safras. É tanta soja que o verde no campo se perde no horizonte. E mesmo ainda na lavoura, mais de 60% dessa produção aqui já foram comercializados. E o preço tá bom. Em função de dólar alto e a guerra comercial americana e chinesa, ele está se protelando esses preços, conseguindo trabalhar com preços interessantes, na casa de R$70 aqui para a nossa região. O Brasil deve expandir ainda mais a produção em 2020, passando a ser o maior produtor de soja do mundo. E o IBGE ainda prevê super safras de algodão e milho. O país também tem o maior rebanho comercial bovino do planeta. A maior parte de toda esta produção agropecuária está no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, o campo está gerando emprego o ano todo. No início, lá Mato Grosso só produzia uma safra ao longo do ano, ele começou a produzir duas, então entrou o milho no circuito, digamos assim, de produção. Aí, posteriormente, foi entrando o algodão.
até mesmo o boi dentro desse ciclo, e hoje ele acaba utilizando, digamos assim, distribuindo a mão de obra na fazenda, cultivando várias culturas e demandando uma menor sazonalidade de mão de obra dentro da fazenda. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, 18 milhões e 13 mil pessoas trabalham no agronegócio brasileiro. De janeiro a outubro, o setor gerou mais de 19% dos empregos no país. As projeções e os salários têm motivado trabalhadores a migrarem para o setor rural. A Rosana largou o emprego em Cuiabá e se mudou para o interior para fazer um curso superior de tecnologia em agrocomputação. Pela necessidade que tem, antes de um ano eu já consigo atuar na área e é isso que eu quero, é isso que eu espero. A gente percebe que já existem vagas para determinados perfis profissionais, mas não tem profissionais qualificados o suficientemente para essas vagas. Metade desses alunos do curso de técnico agropecuária em Cáceres, no oeste de Mato Grosso, não veio do campo, mas procurou esse tipo de capacitação profissional por causa das oportunidades. A turma já vai sair contratada ou com oferta de emprego. O Tiago era recepcionista, agora vai trabalhar com algodão e ganhar 2 vezes mais do que recebia. O mundo precisa comer, né? As pessoas precisam se alimentar. Então é uma oportunidade que, para quem quer trabalhar, para quem quer crescer, né? Quer estudar na área, realmente está crescendo muito. Em novembro, o IBGE revelou o tamanho do sofrimento imposto aos brasileiros pela crise econômica. De 2014 a 2018, mais 4,5 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza. Daí a importância do trabalho solidário dos cidadãos que se uniram para amenizar as dificuldades de tanta gente. A Isabela Scalabrini encontrou alguns exemplos em Minas Gerais. Gustavo está se divertindo ajudando na montagem de cestas básicas. Ele não sabe, mas já é um voluntário. 150 pessoas reúnem num galpão na região metropolitana de Belo Horizonte alimentos, roupas, colchões, brinquedos. As doações são levadas em caminhões e entregues a moradores de regiões pobres do norte de Minas. O grupo trabalha o ano todo para fazer essa boa ação de 3 em 3 meses. Isso devia ser feito praticamente que diariamente, né? Porque a fome, ela é o ano todo, ela não é só no Natal. Às vezes acontece, por exemplo, você vestir uma roupinha numa criança, e daí 3 meses ela ainda está com a mesma roupa, esperando a gente voltar lá para trocar aquela roupa, porque não tem outra mesmo, né? Num dos maiores conjuntos de favelas da capital mineira, a Associação de Moradores também arrecada alimentos e distribui cestas. Os relatos que chegam aqui diariamente são fortes. A gente não imagina que do lado da casa da gente tem pessoas com necessidade, às vezes até na família da gente mesmo. Na casa de Dona Eliane falta quase tudo. Faltando feijão. Ela e as 3 filhas estão desempregadas. Tem vezes que eu não tenho pão para as crianças, não tem leite. Mas Deus está dando força que a gente consegue sobreviver. Os mantimentos chegam. É despensa cheia por um tempo. A comida vai logo para a panela. O arroz, o feijão, o angu, uma mochibinha que eu ganhei no açougue e um quiabinho que está ali, que eu ganhei no sacolão. Muitas pessoas recebem doações pelo Brasil afora. Agora imagine alguém chegar na sua casa, que é feita de madeira reaproveitada e lona, e oferecer uma casa novinha no mesmo lugar. Foi o que aconteceu aqui nessa comunidade em Belo Horizonte, com aquele casal ali, o Gabriel e a Rayane. Não é todo dia que aparecem pessoas assim na vida da gente, batendo na porta da sua casa, perguntando: oi, você quer uma casa nova? Você quer uma ajuda? Você quer isso? A casa de madeira pré-moldada é feita em 2 dias. O grupo já ergueu mais de 4.000 casas desse tipo em todo o Brasil. A intenção é que a gente construa uma moradia emergencial para que a família ela possa ter uma desafogada e começar a pensar em outras questões em relação à comunidade que ela mora, a vivência que ela tem. Gabriel e Rayane têm 2 filhos. A renda do casal fazendo pizza é de quase um salário mínimo por mês. A casa doada é só o começo de um sonho em família. Uma casa mais confortável, meus meninos, ver eles crescendo. Uma criança merece, na verdade, né? O que a família merece. O IGPM é o índice usado para reajustar os contratos de aluguéis. Subiu esse ano praticamente o dobro da inflação oficial.
principalmente por causa do preço da carne. As placas deixam claro como andou a lei da oferta e da procura em 2019. O ano começou com 1/3 dos imóveis comerciais vazios no Rio de Janeiro, onde os aluguéis residenciais voltaram aos valores cobrados há 8, 9 anos. Em outras cidades não foi diferente. Os donos de imóveis topando ganhar menos no aluguel para não arcar com as despesas de condomínio e o IPTU. Quem não conseguia vender tentou encontrar um inquilino e a oferta de imóveis para aluguel aumentou ainda mais. A sensação no mercado imobiliário é de que os preços dos aluguéis chegaram ao patamar mais baixo. A expectativa é de aumento nos valores, seguindo o índice mais usado para os reajustes. Ou seja, essa parada no subsolo, em 2020, vai acabar. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, aumentou 2% este mês, empurrado pelos reajustes das loterias, da gasolina e, principalmente, da carne. O que pesou mais foi o aumento da carne bovina. E essa pressão toda acumulada ao produtor e ao consumidor fez com que o nosso IGP avançasse muito nesse último mês de 2019. Com essa variação toda, ele alcançou a casa de 7,3 em 12 meses. Com este crescimento, o índice mais usado nos aluguéis quase chegou no mesmo período ao dobro da inflação medida pelo IBGE, o IPCA 15. O Sindicato da Habitação notou uma retomada na quantidade de contratos fechados desde julho e aposta num fôlego maior nos próximos meses. A gente acredita que a partir do ano que vem mantém esse viés e até a velocidade aumente um pouco mais. Então, que seja um viés para cima, né? Uma ligeira, leve, branda, mas um viés positivo. Assim como o ano que termina, 2020 promete muita negociação entre proprietários e inquilinos. Apesar de ter o contrato, você tem que ter essa sensibilidade e esse jogo de cintura para, primeiro, talvez não perder o inquilino e o inquilino fazer um bom negócio e buscar o imóvel que realmente ele está procurando. O gás de cozinha está 5% mais caro nas refinarias. É o terceiro aumento nos últimos 3 meses. O reajuste vale para todos os tipos de GLP, industrial, gás de cozinha, um botijão de 13 quilos. Em 2019, o gás subiu 10% nas refinarias. Para estabelecer o preço aqui no Brasil, a Petrobras usa como referência a cotação do produto no mercado internacional, que é em dólar. Por isso, parte da alta do gás esse ano é explicada pela valorização da moeda americana. Em novembro, essa alta do dólar pressionou os preços de todos os combustíveis. Motorista de aplicativo, Eric roda o dia todo de carro. Cada centavo de reajuste pesa no bolso. Chegou a pagar R$3,80 por aí, já estamos em R$4,20 aqui. É um dinheiro que entra e ao mesmo tempo fica aqui na bomba. Leandro é técnico de eletrodomésticos e precisa do carro para visitar os clientes. Tem posto que chega até mais de R$4,20. Chega até quase a R$5 a gasolina. Dá uma boa diferença. No mês, dá uns R$300. De janeiro para cá, o reajuste médio da gasolina chega a quase 30%, segundo este especialista. Ele explica que o petróleo segue a cotação internacional. O preço do barril é em dólar. E com a valorização da moeda americana frente ao real, o custo aqui dentro também aumenta. A maior parte do ano foi o mercado internacional, o preço do petróleo, o preço da gasolina e do diesel. E agora, fechando o ano, foi a questão do câmbio ter ultrapassado a barreira dos R$4. Além dos combustíveis, outros produtos também sobem de preço quando o dólar fica mais caro. É o caso de medicamentos que usam matéria-prima importada, eletroeletrônicos e viagens para o exterior, por exemplo. Esse movimento da moeda, que começa no mercado financeiro, atinge o bolso de todos os consumidores, diz esta economista. Mas tem quem ganhe com o dólar mais caro. Em economia tudo depende, mas são as exportações, né? Então as exportações elas tendem a ficar mais rentáveis, né? Os grãos que são exportados, eles tendem a se beneficiar com a alta da taxa de câmbio. Vai depender também do crescimento mundial, se essa demanda mundial vai existir. Nesse ritmo de dólar mais caro, esta fábrica de instrumentos musicais aumentou a produção. Ela vende cordas e instrumentos de percussão para 30 países. Esta
Estas caixas já estão prontas para embarcar para a Espanha. Alguns clientes, inclusive, anteciparam as encomendas de janeiro de 2020. Um sinal, segundo a empresa, de que o ano que vem pode ser melhor do que este. Não dá para você ficar mantendo a hora extra, que ela tem um custo bastante elevado, mas persistindo esse volume, nós prevemos sim que vamos contratar já no início do ano. No mês passado, o governo gastou quase 16 bilhões e meio de reais a mais do que arrecadou. O déficit acumulado desde janeiro chegou a 80 bilhões de reais. Assim, o rombo total desse ano deve ficar abaixo dos 139 bilhões previstos no orçamento. O mercado financeiro e as agências de risco acompanham de perto esse item, chamado de déficit primário, para saber a saúde das contas públicas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ordenou que a União transfira imediatamente aos estados e ao Distrito Federal metade do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa quantia é arrecadada pelas loterias. Toffoli também determinou que o governo não faça novos contingenciamentos no fundo até que a relatora, a ministra Rosa Weber, analise o caso. A ação apresentada ao Supremo alega que há um risco para a população, principalmente com a aproximação do fim do ano. O único estado que não ingressou com a ação foi a Paraíba. O Ministério da Educação anunciou mudanças e redução de vagas no FIES. A partir do segundo semestre do ano que vem, quem quiser um financiamento estudantil com a taxa de juros cobrada pelos bancos não vai ter mais a exigência de nota ou de renda. Em 2021, mudam os critérios para o financiamento sem juros. O aluno vai ter que tirar, no mínimo, 400 pontos na redação do Enem e, na prova, 450 pontos. Esse tipo de financiamento sem juros é só para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos. O MEC reservou 100 mil vagas para o ano que vem e prevê somente a metade disso para 2021. A seguir, mais de 60 pessoas sobrevivem à queda de um avião no Cazaquistão. Motoristas promovem um festival de imprudência em Minas. Mais de 60 pessoas sobreviveram à queda de um avião no Cazaquistão, na Ásia. As equipes de resgate confirmaram 12 mortos e ainda buscam desaparecidos. Um bebê resgatado em meio aos destroços foi levado às pressas para receber atendimento médico. Cerca de 1.000 pessoas ajudaram as equipes de socorro. Há relatos de que alguns sobreviventes saíram andando no meio da neve. Os feridos foram atendidos em hospitais próximos. Foi um acidente em que tudo aconteceu muito rápido. Pouco depois das 7 da manhã de sexta-feira, hora local, 10 da noite de quinta-feira em Brasília, o voo da empresa Back Air saiu de Almaty, maior cidade do Cazaquistão, com destino à capital Nur-Sultan. Menos de 1 minuto depois da decolagem, o avião do modelo Fokker 100 desapareceu do radar. O avião perdeu altitude, bateu contra um muro e uma casa. A fuselagem se partiu com o choque. 93 passageiros e 5 tripulantes estavam a bordo. O governo do Cazaquistão suspendeu temporariamente todos os voos da companhia aérea. O vice-primeiro-ministro disse que um comitê vai investigar se um erro do piloto ou uma falha mecânica causou o acidente. O presidente do Cazaquistão expressou condolências às famílias das vítimas e afirmou que os responsáveis serão punidos. Especialistas aqui do Reino Unido apontaram possíveis explicações para o acidente. O ex-chefe de operações da Autoridade de Aviação Civil Britânica diz que o gelo e a neve podem ter contribuído. Mike Vivian explicou que já houve outros desastres aéreos em contexto parecido. A temperatura no local da queda era de 12 graus negativos. Testemunhas disseram que havia muita neblina no momento do acidente. Arqueólogos descobriram um palácio de mais de 1000 anos na cidade de Coluba, perto do balneário de Cancún, no México. As ruínas da construção têm 6 metros de altura, 55 de comprimento por 15 metros de largura. Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, o local teria sido usado pela elite do povo maia entre os anos 600 e 1050 depois de Cristo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, venceu uma eleição para se manter no comando do partido Likud. Ele obteve 72,5% dos votos.
Em março do ano que vem, Netanyahu deve enfrentar uma votação acirrada na eleição nacional, a terceira em menos de um ano. No mês passado, o premier foi acusado de corrupção e fracassou 2 vezes ao tentar formar um governo depois das eleições de abril e de setembro. O presidente Jair Bolsonaro está na base naval de Aratu, no subúrbio de Salvador, onde vai passar o ano novo. Ele deixou o Palácio da Alvorada no meio da tarde, acompanhado da filha Laura. A primeira-dama, Michele, permanece em Brasília. O presidente disse que ela pode passar por uma cirurgia nos próximos dias. A primeira-dama disse que não é grave, sem dar detalhes. Da base aérea de Salvador, Bolsonaro seguiu de helicóptero até Aratu, onde deve ficar até 5 de janeiro. Uma das últimas atividades do presidente neste ano foi sancionar o fim da prisão disciplinar de policiais e bombeiros. Hoje, policiais e bombeiros militares que cometem uma falha disciplinar podem ficar presos no quartel. Uma punição antiga, inspirada na disciplina do Exército. O regulamento disciplinar do Exército prevê a possibilidade de prisão em 113 situações diferentes, como trabalhar mal por falta de atenção, não ter preparo ou dedicação, ter pouco cuidado com a apresentação pessoal ou asseio próprio, faltar ou chegar atrasado sem justo motivo, não falar a verdade ao responder a um superior ou estar embriagado dentro do quartel. O tempo de permanência na prisão, de no máximo 30 dias, é definido pelo superior hierárquico. Estas regras são a base para os códigos de disciplina de polícias militares e bombeiros de todo o país. Com a nova lei, policiais militares e bombeiros não deverão mais ser presos nos quartéis por indisciplina. A lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro diz que as corporações passarão a ser regidas por um código de ética e disciplina, que terá de ser aprovado por uma lei estadual e, ao definir as punições, respeitar diversos princípios como a dignidade humana e a razoabilidade. Os estados e o Distrito Federal terão prazo de 1 ano para implantar as novas regras. O autor do projeto diz que a nova lei acaba com uma punição que ele considera mais do que injusta. A prisão como punição disciplinar é aviltante, é humilhante, ela fere a dignidade das pessoas. E num país em que, via de regra, a pena de prisão só é admitida quando alguém é condenado acima de 8 anos, é inadmissível prender um policial militar, um bombeiro militar, por uma falta disciplinar. Em nota, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou positivo o fim da prisão disciplinar de policiais militares e bombeiros, uma demanda histórica do setor. Mas disse que é muito importante diferenciar as prisões administrativas das prisões judiciais contra policiais e bombeiros. As prisões judiciais continuarão sob a responsabilidade do Poder Judiciário, podendo ser utilizadas de forma preventiva e com o intuito de punir os maus profissionais contra crimes e abusos cometidos no exercício da função. Nesses dias de estradas mais movimentadas com os viajantes do verão, alguns motoristas têm promovido um festival de imprudência numa das rodovias mais perigosas de Minas Gerais. Acostamento não é pista. Ele serve para situações de emergência, como um carro quebrado, por exemplo. Também é comum ver pedestres caminhando principalmente nas áreas urbanas e é permitido pelo Código de Trânsito. Proibido mesmo é perder a paciência com a lentidão do tráfego e ultrapassar pela direita. Sempre que nós temos qualquer tipo de retenção, seja numa rodovia de pista simples ou até em rodovias duplicadas, nós temos infelizmente alguns motoristas impacientes. E aí acaba se surgindo uma situação em cadeia. Basta que um primeiro motorista dê um mau exemplo, que outros acabam seguindo. Nesta época do ano, quando as estradas ficam lotadas, esse tipo de infração é muito comum. Parte da BR-381 em Minas tem pista simples e é uma das mais perigosas do estado. Na saída de Belo Horizonte para Vitória, em apenas 1 minuto e meio, veja quanta imprudência. Primeiro, 2 motociclistas. Em seguida, um carro vem pelo acostamento, aproveita uma brecha e entra na pista. Logo atrás, outro sai e também faz a ultrapassagem irregular. E olha lá no fundo, outra moto e mais um carro cometem a infração. Um dos motoristas se deu mal e acabou multado. Os flagrantes de ultrapassagem pelo acostamento cresceram mais de 30% só em Minas Gerais nesse ano. Foram mais de 3.000 motoristas autuados.
Esse tipo de infração, além de ser considerada gravíssima, também é classificada pela Polícia Rodoviária Federal como muito perigosa, porque o motorista que estiver sendo ultrapassado quase sempre vai ser surpreendido. Ele se prepara a vida inteira para ser ultrapassado pela esquerda. Se o motorista se assusta e vai para a contramão de direção, acontece a colisão frontal. O motorista dessa caminhonete tentou chegar mais cedo em casa. Além de não ter conseguido, ainda foi embora levando prejuízo na bagagem. 7 pontos na carteira e uma multa pesada, R$ 1.467. Peguei dali metade pra cá, né, só do acostamento, mas fazer o quê? Não pode, né? Tá errado, né? Vamos ver agora como fica o tempo no último fim de semana de 2019? Vamos falar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite para você. Boa noite para você também, Renata, para o Bonner, e boa noite para todos. Olha, os últimos dias do ano vão ser bem típicos de verão. Sol, calor e possibilidade de chuva na maior parte do país. Amanhã, máximas de 29 graus em Curitiba e em Vitória. No norte, a capital mais quente vai ser Palmas, com 34 graus. No centro-oeste, Cuiabá e Campo Grande, as duas com 35 graus. E no nordeste, Teresina, com 37 graus. Porto Alegre, que teve hoje a tarde mais quente do ano, amanhã deve esquentar mais e chegar aos 39 graus e sem chuva. Tempo firme da metade norte do Rio Grande do Sul até o leste de Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e do norte de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte. Litoral cearense e baiano tem possibilidade de chuva passageira e no oeste do Piauí e no Maranhão, pancadas de chuva. As áreas que aparecem em azul neste mapa têm previsão de chuva, mas com poucos volumes. Risco de temporal, onde está mais escuro, entre Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Destacando as praias agora. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, São Sebastião, em São Paulo, Angra dos Reis, no Rio, e Aracati, no Ceará, onde fica Canoa Quebrada. Todas terão sol no fim de semana todo. E segundo os órgãos de fiscalização, estas cidades têm praias próprias para o banho de mar. E será que dá para antecipar já como vai ser a noite de Ano Novo, hein? Dá sim, Renata. Olha, vai estar quente, também vai estar úmido, então as pancadas de chuva podem se estender até a noite. Vamos ver a previsão para 4 destinos. Em Salvador, calor e pouca chuva nos próximos dias. O risco de chover na hora da virada é baixo. Já em Florianópolis é mais alto. Tempo firme amanhã e domingo, com chuva na segunda e na terça-feira. Aqui em São Paulo, chuva isolada pela tarde, no máximo até o início da noite, inclusive no dia da virada. Muito calor também. E a mesma previsão no Rio de Janeiro. Calorão e risco baixo de chuva no momento da virada. Então, que se confirme um feliz ano novo a todos nós, Renata, Bonner, e a todos que estão em casa. Isso aí, obrigada para você também. Bom fim de semana. Até 2020. Até. Até, Eliana. A igreja de Senhor do Bonfim, em Salvador, ficou lotada hoje. A última sexta-feira do ano é dedicada aos agradecimentos. A caminhada é longa, mas na Bahia, todo mundo já sabe. Andar pro Bonfim, quem tem fé, vai a pé. Assim começa a devoção, com milhares de baianos e turistas subindo a Colina Sagrada, o caminho até a Basílica do Santuário do Senhor do Bonfim. Os baianos são muito amorosos, calorosos e passam energia muito boa para a gente terminar o ano bem. E não importa se a chuva chega no meio do caminho. Vale a pena, tudo é bênção. A chuva é bênção de Deus para nós. Na Bahia, a última sexta do ano é conhecida como a Sexta-feira da Gratidão. É dia de agradecer pelo ano que passou. Um ritual sagrado. Não se sabe quando começou, mas é uma tradição centenária e que cada vez reúne mais gente. Subimos a ladeira da Colina Sagrada para agradecer ao Senhor do Bonfim, para dizer a Ele muito obrigado pelo dom da vida, pelo ano que passa, pelas vitórias, pelas conquistas e pelas dificuldades também, que sempre servem de aprendizado. Missas de hora em hora, algumas do lado de fora da igreja para acomodar a multidão. Por todas as vitórias conseguidas em 2019, pela felicidade da renovação, do meu casamento, de tudo que eu passei, foi um ano muito bom. É a Cesta de Branco como manda a tradição. Branco da fé, da paz e no sincretismo religioso de Oxalá, que é a representação do Senhor do Bonfim no candomblé.
Por isso, para muita gente, o banho de folhas não pode faltar. É pedindo paz, é pedindo proteção, é pedindo vitória, é pedindo caminhos abertos, tudo de bom. Todos unidos pela fé. E em cada nó na fitinha do Bonfim vai um pedido para o ano novo. Estamos precisando de muita paz, muita fé, muita alegria, muito amor no coração. Nós estamos precisando muito, muito, muito. A seguir, clubes brasileiros contratam técnicos estrangeiros depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo. A obra de Tarsila do Amaral é oferecida em novo formato para crianças. São Paulo está oferecendo para crianças a oportunidade de conhecer o trabalho de uma artista brasileira importantíssima no modernismo. Obras da pintora Tarsila do Amaral viraram brinquedos. Você já mergulhou numa obra de arte? Sofia conseguiu. A tela Floresta de Tarsila do Amaral acaba de completar 90 anos. Sofia tem 10 e descobriu aqui muito mais do que uma versão fofinha da piscina de bolinha. Tem muita cor, também tem muita coisa que tem relação com a natureza, eu gosto bastante disso. Você se sente no quadro? Não dá para dizer onde começa a exposição e termina o parque de diversões. As casinhas ilustram a fazenda onde Tarsila passou parte da infância. Os cenários que via pela janela serviram de inspiração para muitas obras. Você sentava para ver como que era e aí ela tinha inspiração e desenhava. Eu achei que a arte eu achei muito bonita e muito legal. O touro ganhou uma versão 3D, assim como o famoso Abaporu. Diante de espelhos gigantes, dá para imitar a pose do pernão. Nesse totem é só escolher uma pergunta que ele responde. Dentre as mais de 230 telas produzidas por Tarsila, o Abaporu, sou a obra mais famosa. As formas tropicais, os bichos inventados, estão por todo lado. O que é isso aí? Maluca! Esse ovo foi inspirado na obra Urutu. Pelo buraco dá para imaginar a fera que vai quebrar essa casca. Acho que é uma cobra. Você teria medo dela ou não? Teria. É para criança, mas não só. O pai se diverte muito, aproveita e desenha também, pinta um pouquinho, tira foto, é bem legal. A exposição começou a ser idealizada há 8 anos atrás e a evolução da tecnologia acabou permitindo a imersão desejada desde o início do projeto. Nesse espaço batizado de Jardim Afetivo, as obras de Tarsila ganharam animação, como no caso do trenzinho do interior. Aqui o visitante pode relaxar, ouvir os sons e até sentir os cheiros das paisagens retratadas pela artista. Nós queremos que as crianças realmente mergulhem na obra da Tarsila e se sintam cada vez mais íntimos da Tarsila. A Tarsila é uma pintora que pinta com cores muito alegres, com cores muito vivas. São elementos muito simples e toda criança gosta de desenhar e gosta de falar, olha, eu sei desenhar como a Tarsila. O desenho de cada uma no papel passa por um scanner e pipoca no telão. O coração de Hannah está batendo aqui. Por que você desenhou esse coração todo colorido? Por causa que eu gosto de unicórnio. Para colorir mais rápido, tem um pincel virtual, um balanço que vai pintando o chão com as cores de Tarsila. Ou esse outro, inspirado no quadro A Lua. Aí é só deixar a imaginação levar. Qual é a sensação? É super incrível, parece que eu estou no espaço. Essa exposição Tarsila para crianças fica aberta de terça a domingo até o dia 2 de fevereiro. Mas ela vai abrir excepcionalmente na segunda-feira, dia 30, e vai fechar nos dias 31 e 1º de janeiro. 2019 foi o ano dos técnicos estrangeiros no nosso futebol. Fizeram tanto sucesso que outros forasteiros estão desembarcando por aqui. Dezembro é um mês com muito movimento nos aeroportos do Brasil. E mesmo com a tecnologia, a plaquinha ainda é o jeito mais fácil de identificar quem está chegando. Você está esperando algum técnico aí? Não. Técnico não. Você viu algum técnico estrangeiro passar por aí? Não vi nenhum. Até agora não, né? Vamos ver se vai sair algum aí. Em Florianópolis, na semana passada, o Avaí apresentou o português Augusto Inácio, de 65 anos. Há bons treinadores, não interessa a nacionalidade. Eu não vou dizer que sou o melhor treinador que os brasileiros, nunca na vida. Eu respeito muito o trabalho dos treinadores. Eu sou tão bom como os outros e os outros são tão bons como eu. Já da Argentina veio Eduardo Cudê, de 45 anos, para dirigir o Internacional.
E aquilo que o Kudê pode nos entregar foi, sem dúvida nenhuma, o diferencial para que a gente buscasse esse treinador com a convicção de que ele fará esse trabalho exigente, esse trabalho vibrante, esse trabalho de desenvolvimento de um time que joga com muita intensidade. Essa busca, essa procura por técnicos estrangeiros tem uma explicação. Esse ano, 2 treinadores, um argentino e um português, depois que desembarcaram por aqui, fizeram muito sucesso. Jorge Jesus, em 6 meses, conquistou 2 títulos, Brasileirão e Libertadores com o Flamengo. O Santos, com o Jorge Sampaoli, não foi campeão, mas apresentou um futebol bonito, competitivo e só ficou atrás dos rubro-negros no Campeonato Brasileiro. Tanto Jesus como Sampaoli. Jesus e Sampaoli abriram portas para outros treinadores, como é o meu caso. Vamos trabalhar partida a partida e vou tentar mostrar a minha ideia, disse Kudê. Tratar de poder mostrar a ideia. Jorge Sampaoli deixou o Santos e o clube rapidamente foi atrás de mão de obra no exterior. Anunciou o experiente português Jesualdo Ferreira, de 73 anos, que durante algum tempo foi rival de Jorge Jesus. Eu acho que se vierem treinadores, do naipe do Jesus e do Sampaoli, eu acho que tem muito a ganhar. Esses 2 treinadores, eles mudaram um pouco os conceitos, dos últimos anos em relação ao que se deve fazer, ao que se tem que fazer. O número pode aumentar. O Atlético Mineiro deve anunciar o Rafael Dudamel, técnico da seleção da Venezuela desde 2016. Como a temporada de contratações está só começando, não custa nada dar uma olhadinha nos voos que estão vindo para o Brasil. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros pediram hoje que o Supremo Tribunal Federal suspenda e declare inconstitucional a criação do Juiz das Garantias. O pacote anticrime sancionado essa semana pelo presidente Bolsonaro estabelece que esse juiz atue durante investigações criminais e seja responsável por autorizar, por exemplo, buscas e apreensões, prisões preventivas e homologar delações. E um outro juiz é que será responsável pelo julgamento e pela sentença. As associações afirmam que a figura do juiz das garantias não poderia ter sido criada por uma lei ordinária, e sim por uma lei complementar. E também questionam o prazo de 30 dias para ela entrar em vigor. O relator do caso vai ser o ministro Luiz Fux. Nesta última sexta-feira do ano, o jornalismo da Globo vai trazer sons e imagens marcantes de 2019. A Glória Maria e a Sandra Nemberg apresentam a retrospectiva 2019. Quantos sustos e surpresas em apenas 12 meses. Vivemos na incerteza, mas não perdemos a esperança. Fogo nas florestas, petróleo no mar, poluição nas cidades, o meio ambiente em crise. Na política, discussões sem fim. Gritos de protesto atravessam continentes. Lama e destruição na maior tragédia ambiental do Brasil. Nas ruas, tiros e confrontos. Avanços na ciência. Novas descobertas espaciais. No esporte, alegrias. A Copa do Mundo das Mulheres. Nossa seleção campeã das Américas. E o Flamengo num ano espetacular. Daqui a pouco, na retrospectiva 2019. Esperamos vocês. Até lá. Em São Paulo, o Jornal Nacional acompanhou hoje uma outra viagem ao passado. Velocidade. A pressa em milhões e milhões de embarques e desembarques é grande amiga dos descuidos. O setor de achados e perdidos do metrô de São Paulo é famoso por abandonos quase inacreditáveis, até muletas. Nesta sacola, entregue a um funcionário dias atrás um mundo de fotos, a história ilustrada de uma família, de várias vidas, ao longo de quase um século. Um material tão impressionante, tão rico, que mobilizou o pessoal aqui do metrô. Alguém tinha que se interessar por isso. E aí, bendita internet. Numa rede social, foi possível encontrar um parente da figura central dessa história toda, a dona Nilza.
Nilza Corsato de Oliveira, ex-funcionária de um posto de saúde. Prima distância do doutor Marcos Corsato, médico. Nossa, tudo isso? Os objetos que a gente encontrou, caramba, que foi entregue para nós. Ele se lembrava da prima bem mais velha, soube que ela morreu anos atrás. Não eram próximos. E agora, de repente, diante dos olhos, a vida inteira dela. Da infância no carnaval de 1956, olha, interessante. Passando pela juventude. Isso aí, mocinha. Viajando bastante. Ela era sozinha, ela não tinha muitos gastos, né? Até a terceira idade, já no século XXI. A Nilza era solteira, ela não casou. Como não? Casou sim. Tá nas fotos, assinando os papéis. Parece até uma lua de mel aqui, ó. Opa, aqui, ó. Lua de mel? Parece até uma lua de mel. Dona Nilza surpreendeu o senhor, então. Sobre os outros personagens em torno da Dona Nilza, uma ou outra lembrança. Eu lembro dele e lembro dela, mas eu não lembro o nome. Muitas dúvidas. Quem seria este senhor? Pode ser que seja o meu tataravô. O acervo deve ajudar muito num projeto que ele já tinha, de montar a árvore genealógica da família. Eu tenho uma prima que é mais velha, que ela vai conhecer todo mundo. Eu adoro isso aqui. É uma riqueza, né? Que o mergulho no passado seja mesmo proveitoso e divertido, Dr. Marcos. Boa viagem. Logo mais, depois da retrospectiva, tem o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Boa noite. Bom fim de semana.